Em relação às perguntas que me mandaram hoje durante o dia, estou fazendo um teste aqui nesse novo recurso do Instagram, vamos ver se dá certo, hein? Hoje, então, as perguntas de hoje eram sobre alergia alimentar. E então, antes de falar, de responder as perguntas, eu vou falar um pouquinho sobre a alergia alimentar para depois então partir para as nossas perguntas. A alergia alimentar é uma doença que é muito variada. Não existe um tipo só de alergia alimentar, existem tipos, e isso vai depender da forma que é apresentada, da forma que o paciente tem de sintomas. Então, se ele tem uma urticária, se ele tem um quadro respiratório associado, se é uma dermatite atópica, se é um quadro gastrointestinal, se é diarreia com sangue, então vai depender do tipo de manifestação. As respostas que podem surgir pode ser de acordo com algum tipo específico de alergia alimentar. Vai depender do tipo de manifestação, assim como o tipo de alimento. A alergia ao leite pode ser diferente da alergia ao ovo, da alergia ao trigo, assim como a alergia é diferente na infância para a alergia que acontece no adulto. Boa noite, todo mundo. Vamos lá, eu vou tentar responder as perguntas que me mandaram hoje. A primeira pergunta que tem aqui pode acontecer em qualquer idade? Pode acontecer em qualquer idade, vai depender do tipo de alimento. Então, na infância é mais comum ser leite, ovo, trigo e soja. E na fase adulta é mais comum ser por amendoim, castanhas, peixes, mariscos. Mas existem vários outros alimentos que podem também causar alergia fora desses alimentos que eu falei. Em tese, qualquer alimento pode causar alergia, mas existem esses que têm um potencial alergênico maior e que é mais comum na população. Deixa eu ver se eu consigo. Então, essa foi a primeira pergunta. Vamos para a próxima. Tomo leite desde 1 ano e depois de 11 anos o meu exame de sangue deu alergia ao leite. Os exames de sangue para ver alergia alimentar, eles ajudam no diagnóstico, mas o diagnóstico tem que ser baseado principalmente na clínica. Então, se um paciente tem um exame positivo e ele não sente nada, os sintomas são frustos, enfim, a pessoa é assintomática, a gente não precisa considerar esse exame. Basicamente, o diagnóstico da alergia alimentar é feito a partir da manifestação clínica, dos sintomas que esse paciente apresenta em relação àquele alimento. Então, se ela toma o leite e não sente nada, ela, a princípio não precisa considerar esse exame. Vamos para o próximo. Tenho alergia a alguns alimentos, porém deu negativo nos exames. Como proceder nesses casos? Voltando. A alergia, para a gente dar um diagnóstico de alergia alimentar, a pessoa tem que ter clínica, principalmente, e nem tudo a gente consegue pegar pelo exame de sangue ou pelos testes alérgicos. Existem tipos de alergia. Então, a gente tem o tipo IgE mediada, que os exames de sangue e o teste alérgico ajudam. E existe o tipo de alergia não IgE mediada. Então, a dermatite atópica pode estar incluída ali, os sintomas gastrointestinais, a proctocolite, a esofagite eosinofílica, são tipos de alergias onde o teste pode dar negativo. E mesmo assim, pacientes que têm alergia IgE mediada o exame pode vir negativo. A melhor forma de dar o diagnóstico é a partir do teste de provocação oral. Então, o teste ajuda a gente no diagnóstico, mas ele sozinho, ele não exclui também se for negativo. Vamos para o próximo. Por que uma pessoa que não era alérgica a um certo alimento começa a ser do nada? Na alergia, a gente precisa de um período de sensibilização.
Então, para alguns produtos, para alguns alimentos, esse período é mais curto e você pode ter no primeiro contato, e para alguns alimentos você precisa de um tempo maior de sensibilização. Isso depende do tempo de contato, do tipo de alimento, do tipo de alimentação que você tem, do ambiente que você vive, da genética. Então, isso vai depender de várias coisas que podem estar envolvidas. E então você pode comer, você pode ingerir aquele alimento por vários anos e não ter nada. Isso acontece muito com amendoim, com as castanhas, com os peixes, com o camarão, que são alimentos que são mais comuns na fase adulta. Então, pode ser sim que comece do nada, esse já é o esperado. E alguns alimentos são mais comuns quando você está começando a introduzir ele, que é o caso do leite, do trigo e do ovo. Vamos pro próximo. As alergias alimentares duram para sempre? Depende em que fase começou, em que alimento que está envolvido. Então, as alergias que acontecem na infância em relação ao leite, ao ovo, à soja, a maioria das crianças melhoram até os 5 anos. Para o ovo pode durar um pouquinho mais, tem crianças que podem chegar até 8 anos, a maioria melhora. Mas, por exemplo, para o amendoim, para as castanhas que começam na infância, tendem a durar na fase adulta, e aquelas alergias que começam na fase adulta, elas tendem a ser mais persistentes, principalmente para os mariscos, para os crustáceos, para o peixe. Então vai depender de em que fase da vida você adquiriu essa alergia e qual o tipo de alimento que está envolvido. Geralmente, quando começa na infância, a tendência é melhorar com o tempo. Eu vou responder que me mandaram hoje durante o dia e depois eu respondo a que estão mandando aqui. Qual alimento mais comum causar reações? Depende da fase de vida. Então, na criança é mais leite, ovo, trigo e soja. Na fase adulta, mais comum os amendoins, as castanhas, os peixes e os crustáceos. Não que a criança não possa ter alergia a esses alimentos, mas é mais comum você ter alergia àqueles alimentos que estão começando na introdução alimentar. E no adulto é mais comum você ter reação a alimentos que você não come com frequência, que você não come todo dia. Quais os principais sintomas que diferenciam a PLV e intolerância à lactose? Então, vamos separar. A alergia é relacionada à proteína do leite de vaca. E a intolerância é relacionada ao açúcar do leite, que é a lactose. Eles podem se confundir, podem ter sintomas semelhantes. Então, a criança pode desenvolver diarreia, dor abdominal, distensão, um quadro parecido com refluxo. Isso pode ser tanto de a PLV, tanto de alergia quanto de intolerância. A melhor forma de distinguir isso é fazer os exames que a gente pode tentar fazer para tentar ver se a IgE é mediado ou se não, a restrição do alimento com o teste de provocação depois. Então, geralmente a gente tenta fazer ou uma restrição com leite sem lactose, pensando numa intolerância, ou trocando leite animal por um leite vegetal ou por uma fórmula extensamente hidrolisada. Se responder com um ou com outro, ajuda a gente a fechar o diagnóstico. E depois a gente tenta fazer a reintrodução e ver se o paciente tem piora dos sintomas. A intolerância à lactose, ela não é capaz de dar sintomas cutâneos ou respiratórios. A intolerância é somente sintomas gastrointestinais. Mas a PLV também pode ter somente sintomas gastrointestinais. Então, podem se confundir, mas existem sintomas que são específicos da alergia e não da intolerância. Depois de quanto tempo de estabilidade devo fazer o teste de provocação oral? O teste de provocação oral depende de várias coisas. Então, se o paciente está tendo contato ou não acidental
com o alimento, da idade, do tipo de reação que ele teve, do tempo que teve a última reação, do tempo que teve o último escape. Então depende de vários sintomas, mas basicamente no tipo de reação que ele tem, no tipo de alergia que ele tem e quando foi a última vez que ele teve exposição. Isso vai depender muito. Se uma criança menorzinha, e se for uma proctocolite, a gente pode tentar fazer o teste de provocação mais rápido. Se é uma reação mais grave, uma reação já mediada com urticária e com asma associada, a gente pode esperar um tempo maior. Vai depender basicamente do tipo de reação e da idade da criança. Tem alguma explicação porque nos últimos anos tem aumentado tantas causas de alergia alimentar? Então, os estudos não mostram nada conclusivo ainda, mas a gente entende que possa ser pelo tipo de alimentação que a gente vem levando, pelo tipo de ambiente que a gente vive, pela forma que a gente vive, pelos alimentos mais industrializados que a gente tem comido, mais higienizados, que muda a nossa flora gastrointestinal e nosso microbioma, e isso pode estar influenciando no aumento das alergias em geral, não só da alergia alimentar. E isso pode estar... são muitos fatores, tanto a genética, quanto a alimentação que a gente vive, quanto o ambiente que a gente vive. Então, não é um fator único, e hoje também a gente tem mais recursos para difundir a informação. Então tem aumentado o diagnóstico porque tem aumentado mesmo o número de alergias, e tem aumentado o diagnóstico porque a gente é capaz de poder diagnosticar melhor essas formas de alergia alimentar. Vamos para o próximo. O glúten e o leite podem causar uma tosse produtiva? Então, os estudos mostram que somente sintomas respiratórios puros, tipo uma rinite, um aumento de secreção, não são relacionados às alergias alimentares. Se tiver algum outro sintoma associado, a gente pode pensar que seja a causa, sim, de uma alergia alimentar. Intolerância não é capaz de dar sintomas na pele nem respiratórios. Hoje se fala muito de dieta sem glúten, dieta sem leite. Eles podem até aumentar a secreção, dar uma hipersecreção em pacientes que já são previamente inflamados, pacientes que já têm uma história de alergia respiratória associada, mas sozinho, somente ele aumentar a produção de muco, não acredito que seja a causa. Tem que ver se eles podem estar associados a alguma doença do refluxo associado, porque tanto o trigo, quanto a massa, quanto o leite podem piorar o refluxo se comida em excesso, e se a pessoa tem um refluxo associado, pode aumentar a secreção por causa do refluxo, e não por conta de uma alergia alimentar única. Alergia do leite, deve ser ao nascimento, né? Cura só ou apenas com tratamento? A maioria dos pacientes que tem alergia alimentar na infância melhora. A gente pode tentar reduzir esse processo com os tratamentos de dessensibilização, mas a maioria não precisa entrar no processo de dessensibilização. A maioria melhora sozinho com o desenvolvimento da imunidade. Então, a maioria não precisa entrar em tratamento, não. Depende do tipo de reação também, né? Tem algumas outras perguntas aqui não relacionadas à alergia alimentar. Eu vou tentar programar umas outras formas umas outros temas para a gente tentar focar mais. Qual a relação entre a cura PLV e o probiótico? Então, os estudos hoje não mostram uma relação direta, mas a gente tem usado probióticos para ajudar no processo imunológico, não só da alergia alimentar, mas outras alergias também. E pode ajudar, aquela história do microbioma, do que a gente come, das bactérias boas dentro do intestino, pode melhorar, amadurecer melhor
o nosso intestino e na criança principalmente. Então o probiótico ele pode ajudar sim, mas não isoladamente como um fator de cura para as alergias alimentares, principalmente para a PLV. Eu vou pular as perguntas que não forem relacionadas à alergia alimentar, pra gente poder... Aí tem sobre conjuntivite. Vocês podem mandar depois pra mim no direct algumas sugestões de temas pra gente poder ir respondendo. Se quiserem, manda pra mim no direct que eu respondo em off pra cada um que for fora do nosso tema aqui de hoje, tá? Existe algum tratamento homeopático para alergia? Então, a homeopatia não é a minha área. A gente sabe que tem muitos pacientes fazendo homeopatia para ajudar nas alergias em geral, mas não é o meu estudo, então eu não posso. Por que os raios só são confiáveis a partir dos 2 anos? Boa pergunta. Não é que os raios só são confiáveis a partir dos 2 anos. Quanto maior a criança, maior a chance desse exame vir positivo. Quando a gente faz o exame, ele é uma pesquisa de um anticorpo que se chama IgE. E quanto menor a criança, mais imaduro o sistema imunológico, menor a chance da produção desse anticorpo. Então, esses 2 anos aí é só um ponto de corte que a gente usa, mas a gente pode fazer exame antes e pode ter crianças com 3 e 4 anos que o exame vem negativo, não quer dizer que é realmente negativo. Então, o exame ajuda no tratamento, mas quando negativo, ele não quer dizer que é somente negativo. A gente precisa evoluir esse diagnóstico para poder fechar um diagnóstico, às vezes com exame negativo mesmo. Então não é que é só confiável a partir dos 2 anos, não. É porque quanto mais velha a criança, mais maduro o sistema imunológico e maior a chance desse exame vir realmente positivo. Minha filha tem 7 anos. Minha filha de 7 anos tem a PLV. A grande chance da minha mais nova, de 3 meses, ter, ela está tomando Aptamil. História familiar de alergia alimentar é um fator preditivo para alergia nos irmãos. Principalmente quando os pais são alérgicos, a chance da criança ser alérgica também é grande. Mas se ela não tem sintoma nenhum, não tem por que ter medo. Tem crianças que têm irmão alérgico e não tem sintoma nenhum. Basicamente pode se fazer ter o controle preventivo, ficar de olho na criança, ficar de olho nos sintomas e fazer a alimentação correta, ter uma alimentação natural, fazer uma alimentação diversificada, com frutas, verduras, peixes. O tipo de alimentação que a gente leva influencia muito no quadro de alergia alimentar também. Então, acho que é lógico fazer o acompanhamento correto, mas existe chance, mas não precisa fazer restrição e nem fazer investigação se ela não apresenta nenhum sintoma. A cintilografia é confiável para confirmar refluxo oculto? A gente até usa cintilografia, mas é um exame de baixa sensibilidade. Ele, sinceramente, assim, é um recurso, mas principalmente nas crianças, assim, onde a endoscopia é um exame muito invasivo, mas é um exame de sensibilidade muito baixa. Pode vir positivo, pode vir negativo, e isso não querer dizer, dar diagnóstico correto de refluxo. A refluxo, estão perguntando aqui sobre refluxo. Refluxo pode ser sintoma de alergia alimentar, mas a grande maioria das crianças que tem refluxo não tem alergia alimentar, então não necessariamente isso pode estar relacionado à alergia. Tem que ficar de olho nos sintomas e tratar. Ele perguntou aqui que fala que toma domperidona. A domperidona é uma medicação que a gente pode usar para o tratamento de refluxo, mas o importante é fazer o acompanhamento correto. A PLV com esofagite eosinofílica, quais melhores condutas? Então, a esofagite eosinofílica ela pode ser um tipo de
uma forma de manifestação das alergias alimentares, principalmente a PLV, e daí a gente precisa tratar. Existe a possibilidade de fazer restrição alimentar, daí tem que ver se o leite realmente está envolvido com essa esofagite eosinofílica e fazer o tratamento. Existe tratamento para esofagite que a gente combina o uso de medicações com a dieta de restrição. Então a melhor conduta é essa. Procurar um médico para ajudar no controle da esofagite, que é uma doença que é complexa e precisa de um cuidado bem específico. A PLV, ovo, banana, corantes, diagnosticado e agora vem apresentando uma melhora, porém parece que está constantemente gripada. A maioria dos pacientes que têm alergia alimentar são pacientes atópicos e podem ter alergia respiratória associada, principalmente a rinite. Se os sintomas forem só esse, não tiver nenhum outro sintoma, acho que vale a pena tratar o quadro respiratório e conduzir a alergia alimentar em separado. Nem todo sintoma de alergia alimentar a gente precisa ficar de cabelo em pé. Se forem sintomas leves, uma dermatite leve, um quadro respiratório leve, a gente vai conduzindo, fazendo o tratamento, e nem sempre precisa fazer restrição, voltar para trás, começar tudo, fazer a restrição toda completa. Então, se forem sintomas leves, a gente começa a pensar em tratar o sintoma associado, tratar mesmo o sintoma, porque a grande chance de ser uma rinite, não ser relacionada à alergia alimentar dela. Floratil e enterogermina são iguais ou têm funções diferentes? Eles são diferentes, mas podem ter funções semelhantes, depende do que você está usando. Se você está usando como probiótico para quadro melhorar a imunidade, podem ser usados com a mesma função. Eles podem ser mesmo usados também para um quadro de diarreia, uma gastroenterite. Então, são diferentes, mas podem ser usados com a mesma função. Gente, eu tô usando hoje, é a primeira vez que eu tô usando esse recurso aqui. Vocês veem as perguntas que eu tô... Vocês conseguem ver? Eu vou tentar responder as perguntas que jogaram aqui, ó. Ah, tá, já até botaram lá no... Tô vendo as perguntas agora aqui no rolo, pra ver se tem alguém que mandou... Acho que todas as perguntas foram respondidas. Manteiga de cacau. Bebê... Tosse há 3 meses, xarope antialérgico nada resolve. Devo procurar um alergista para investigar a tosse? Tosse é um sintoma que pode falar sobre um monte de coisas. Pode ser refluxo, pode ser alergia respiratória, pode ser asma, pode ser rinite. Então, o pediatra pode ajudar no tratamento, mas se estiver fazendo o tratamento correto, não estiver evoluindo, acho que vale a pena investigar uma alergia respiratória, uma alergia alimentar, ver realmente o que está relacionado a essa tosse crônica aí, que pode ser realmente um quadro um pouco mais complexo. Tô procurando aqui as perguntas no rolo de câmbio, do rolo que tem aqui. Foi isso. Tem mais uma perguntinha aqui. Leite de caixinha é igual ao composto lácteo? Pede disse ser mais ou menos. Nem todo leite de... Então, tem leite de caixinha que é leite que eles congelam o leite e depois reconstitui. Tem que ver se é leite reconstituído. Matéria de proteína, a proteína é bem parecida, mas a parte da suplementação, geralmente os leites, os compostos lácteos, eles são mais suplementados para o perfil da criança do que o leite de caixinha. E depende da marca também, né? Então só tem que ficar de olho para ver se não é leite reconstituído. E a suplementação, porque tem uns que tem mais vitaminas, tem mais outros compostos que podem ajudar no crescimento da criança, no sistema imunológico. Então, nem sempre é a mesma coisa, não. Alergia alimentar tem cura? Cura é uma palavra muito forte na alergia. A maioria dos pacientes, eles criam tolerância, ou seja, eles passam a aceitar aquele alimento sem ter reação. Eles se tornam tolerantes ao alimento. Então, se for na infância, a chance de se tornar tolerante é muito grande, a depender do alimento. Então, leite é muito mais comum,
a tolerância, o ovo um pouco menos, mas mesmo assim a maioria se torna tolerante. O amendoim, a chance de tolerância é menor. Então eles podem se tornar tolerantes, que a gente fala como cura, mas na fase adulta não. A maioria dos pacientes se tornam alérgicos alimentares persistentes. Ah, que ótimo. Então, a Alessandra falou que não estava vendo as perguntas. Eu fui falando aqui. Eu achei que aparecia para vocês. Melhor então que eu vou falando. É bom saber. Diarreia recorrente pode ser intolerância à lactose? Pode. Dependendo da fase, se for adulto, a chance maior é que seja intolerância à lactose, mas é importante definir isso direitinho, porque a intolerância, os sintomas são bem imediatos. Você ingere o alimento, já começa a ter sintoma. E daí, mas tem outras coisas que podem dar diarreia crônica, assim, intestino irritável, algumas doenças inflamatórias, que podem estar relacionadas inclusive com a alimentação, mas não necessariamente ser só a intolerância. É possível um edema nascer no rosto e não ser uma urticária após um mês de tratamento? Talvez alergia por algo que usei? Não entendi. É possível um edema nascer no rosto e não ser uma urticária após um mês de tratamento? Me manda essa pergunta em off depois, porque tá fora do nosso tema hoje, porque senão eu vou ficar... Uma pessoa com tendência à alergia deve andar com corticoides na bolsa ou antistamínico? Se for alergia alimentar, tem que andar com um kitzinho de emergência, sim. É importante. Minha filha tem 3 meses. As perguntas que não forem de alergia alimentar, me mandem inbox que eu respondo depois com o maior carinho. Mas eu não vou responder aqui porque o tema maior seria alergia alimentar. Alguém mais tem alguma pergunta aí sobre alergia alimentar? Tem mais 2 perguntas aqui que me mandaram. Com que idade é indicado leite de caixinha? Vixe. Então, você pode usar o leite de caixinha em qualquer momento, mas assim, depois dos 2 anos, a criança está liberada para usar o leite de caixinha. Só que as formulações em pó, as fórmulas infantis, os compostos lácteos, ajudam mais na suplementação de uma criança que tem uma alimentação mais restrita. Se a criança come bem, se a criança tem uma boa alimentação, se ela tem uma alimentação variada, e ela não precisa do leite, ela usa o leite só aí para complementar, ela pode usar o leite de caixinha. Mas até os 2 anos a ideia é não usar leite de caixinha, é usar os compostos lácteos, as fórmulas infantis, por conta da suplementação que esses leites propõem, entendeu? Antes dos 2 anos, por favor, não. Uma criança com intolerância à lactose desde bebê tem chance de curar quando maior ou sempre terá? A intolerância à lactose, na criança costuma ser temporária. Inclusive, a gente pode ter intolerância à lactose temporária após uma gastroenterite, após um quadro viral, após um quadro infeccioso que tenha sintomas de diarreia associado. E aí ser temporário. Na criança é mais comum ser temporário. Tem crianças que nascem que tem intolerância permanente e por familiar, mas a maioria das crianças elas se tornam tolerantes depois de um tempo. É possível curar a PLV e depois retornar? Geralmente quando retorna, ela retorna de uma forma diferente. Então, se a criança tinha urticária, tinha um quadro IgE mediado, e ela pode retornar com um tipo de esofagite eosinofílica. Mas é muito difícil, muito raro você se curar de uma alergia alimentar na infância e voltar a ter sintomas do mesmo tipo. Geralmente a criança cria tolerância, essa tolerância é permanente depois. A alergia alimentar pode causar feridinhas como fossem mordidas de inseto? Aí o ideal é avaliar. Pode ser uma urticária, se for parecido com urticária, que são aquelas lesões em alto relevo, gordinha e que coçam, avermelhadas, a gente pensa num quadro de urticária, mesmo que a lesão seja pequena. Então pode ser causada. E a alergia alimentar também pode estar relacionada à dermatite atópica, que é um quadro que aparece mais como eczema, a lesão fica mais como um grosseiro e pode dar ferida.
Mas só as picadas de inseto eu pensaria mais como um estrófilo mesmo, uma alergia à picada de inseto. Minha filha tem FPAS aguda e crônica para mais de 40 alimentos. Todos dizem que a partir de 2, 3 anos começa a melhorar. Porém, aqui os sintomas têm piorado. Por que isso acontece? Ela tem que idade? Então, a alergia alimentar ela começa, vai piorando, depois começa a criar tolerância de novo. A FPAS é um quadro complexo, que pode demorar mais para criar tolerância, e dependendo da idade, pode ser que ela não se torne tolerante, né? Quanto maior a criança, e essa criança ainda estiver tendo sintoma, maior a chance dela ficar permanente. A criança, dependendo do tipo de reação, ela pode se tornar tolerante depois de 5 anos, 6 anos. Tem crianças que têm alergia a ovo que se tornam tolerantes só depois de 8 anos. Então, depende, cada criança funciona de um jeito. A FPAS é uma doença que costuma demorar mais para criar tolerância. 2 anos e meio. Então, ainda está dentro da faixa. Para esse tipo de reação, que é uma reação que não é IgE mediada, ela demora mais mesmo para criar tolerância. E é um tipo de reação que a gente, até para o próprio teste de provocação, para começar com os protocolos de introdução, precisa ser feito guiado, controlado, em um ambiente controlado, porque é uma doença grave e precisa de ter um cuidado maior. O feijão e a soja são do mesmo grupo? Quem tem alergia a um vai ter do outro? Não necessariamente. O feijão, ele não é do mesmo grupo da soja, e geralmente quem tem alergia ao leite faz reação à soja, e existe alergia ao feijão, é raro, é muito mais comum pela soja. A soja entra nos alimentos infantis que mais dão reação, mas não necessariamente um vai ter com o outro. A soja é muito mais comum estar relacionada ao leite do que com as leguminosas, o feijão, né? Bebê com o único sintoma de APLV, no caso sangue nas fezes, teve somente 2 vezes, tende a se curar mais o sangue nas fezes, a gente pensa muito na proctocolite, que é a forma mais benigna da alergia alimentar e tende a se curar mais rápido. Geralmente a criança até 1 ano, a maioria resolve até perto de 1 ano. É a forma mais benigna, mais tranquila. Se a criança estiver ganhando peso normal, estiver se alimentando bem, tiver uma boa alimentação, a maioria se resolve bem rápido, e é só a gente controlar e fazer o acompanhamento dela direitinho para poder programar a reintrodução depois. As vacinas para alergia servem para o leite? Então, as vacinas para alergia são específicas, né? Quando a gente vai programar a imunoterapia, ela é específica para aquilo que você tem alergia. Então, existe uma forma de dessensibilização pelo leite, que é usado a proteína do leite mesmo. É um procedimento que é feito para pacientes que têm alergia IgE mediada, ou seja, aquelas que têm urticária, broncoespasmo, asma relacionada a anafilaxia, que são reações um pouco mais graves, e a gente pode tentar fazer a dessensibilização, que é a forma de fazer vacina, né? Mas é via oral. E é um procedimento que é bem complexo, é demorado, e tem uma boa resposta, mas é um procedimento que precisa ser feito em ambiente hospitalar, porque tem riscos. Então, é uma possibilidade de tratamento para as alergias IgE mediada, para o leite, que não melhoram com o tempo. Então, se a criança não criou tolerância até 4, 5 anos, a gente pode começar a pensar na possibilidade de dessensibilização, de fazer vacina para o leite. Alergia a algum alimento pode dar reação apenas nos olhos? Se for angedema, que é aquele inchaço que fica com as pálpebras bem inchadas, pode ser sim alergia alimentar. Geralmente costuma vir com urticária associado, inchaço nos lábios, mas pode ser sim. Tem paciente que tem alergia a camarão e que só incha as pálpebras. Então pode ser uma opção, precisa ser entendido aí para ver, porque existem outras coisas que dão inchaço nos olhos também. Então, para ver se não é um remédio, para ver se não é uma conjuntivite alérgica relacionada à alergia respiratória. Então pode ser, mas tem que ser bem avaliado. Aquele exame Food Detective IA200 pode ser feito a partir de que idade?
Então, eu já ouvi falar desse exame, se eu não me engano, esse exame é o que faz pesquisa de IgG para alimentos. Não se faz diagnóstico de alergia alimentar por pesquisa de IgG. A gente pesquisa IgE. Então, são anticorpos diferentes. Então, IgG, que é esse, eu acredito que seja esse exame, eu não reconheço o nome agora, mas eu acredito que seja esse nome. E se for esse exame, não é usado para dar diagnóstico de alergia alimentar. Então tem que só checar o que é. Eu preciso checar o que é esse Food Detective e A200. Eu já li alguma coisa, eu acho que é o mediado por IgG. Então a gente não usa para alergia alimentar. Gente, vocês estão gostando? Eu tô mandando um monte de gente mandando palminha aqui, eu tô adorando essa. Eu achei muito melhor fazer esse forma ao vivo aqui do que fazer os vídeos gravados, porque eu gravo os vídeos 50 mil vezes e não fica bom. Eu achei esse jeito aqui da live assim muito melhor. Aí eu vou deixar na quinta, nesse horário, pra gente poder bater um papo sobre alguns temas específicos. Meus filhos têm FPAS, tem alguma experiência no assunto? Então, FPAS é uma doença rara, não tão rara por falta de diagnóstico, mas muito complexa, muito grave, que precisa ser olhada com carinho. Os alergistas em geral conseguem manejar muito bem a FPAS, mas geralmente para dar um diagnóstico correto, às vezes a gente precisa fazer com o paciente internado, com o paciente em ambiente hospitalar, para dar o diagnóstico correto, para fazer a introdução. Então, tenho experiência, mas é uma doença que não é o comum, né? A gente não vê todo dia. Mas sim, é uma coisa que o alergista tem experiência para poder manejar e precisa ser olhado com muito carinho, porque é uma doença grave que pode ter consequências importantes para a criança ou para o adulto que tem essa doença, tanto aguda quanto a crônica, né? Pode provocar alergia nos olhos, sim. Minha filha, 7 anos, a PLV nunca melhorou, desde os 4 meses. Asma, rinite, dermatite atópica. E mais, a cura da PLV é possível? Então, tem que ver qual é o tipo de sintoma relacionado. Se for dermatite atópica, pode ser que esteja relacionado às alergias respiratórias e não à alergia alimentar. Então, 7 anos já é uma idade que o leite já era para estar melhorando já. Mas pode ser que ela tenha uma doença atópica e não uma alergia alimentar propriamente dita. Então depende do tipo de sintoma. Asma, rinite, dermatite atópica é o quadro clássico da doença atópica. E tem crianças que têm alergia alimentar associada, mas é uma pequena parcela só. Então depende de qual tipo. Por exemplo, se essa PLV for tipo urticária, a gente pode pensar numa dessensibilização, que ela já tem 7 anos, já daria pra gente pensar numa dessensibilização para ela. Mas se for relacionada à dermatite atópica, a dessensibilização não funciona, porque a dermatite atópica é uma doença não IgE mediada, no quadro da alergia alimentar, é claro, né? Então, o correto é a gente fazer o tratamento mesmo da doença. Então, o ideal seria uma avaliação do tipo, qual é o sintoma que ela apresenta na PLV dela. Você faz manejo hospitalar? Estava na Ariana? Então, a Ariana é a sumidade no assunto de alergia alimentar, né? Mas se precisar internar e fazer o manejo hospitalar, eu vou fazer dentro do que o paciente puder. É a Ju, irmã da Carol, que formou comigo. Oi, Ju. O que precisar de mim, a gente programa junto de fazer esse manejo hospitalar. Sim, se precisar ir, a gente vai internar e vai fazer com o paciente internado, sim. Dependendo do tipo de sintoma, tem que fazer com o paciente internado. Toda quinta, vou programar de fazer toda quinta live. E da quinta passada as perguntas foram de dermatite atópica, mas vou programar de novo de fazer uma live, porque eu vi hoje que esse esquema de pergunta e resposta a gente pode fazer uma live na quinta. Vou tentar marcar logo depois do consultório, que é um horário bom. E daí na quinta, geralmente por volta desse horário de 18 horas, semana que vem eu vou tentar programar, ver um outro tema, para ver qual coisa a gente programa sobre dermatite atópica de novo. Vou ver se tem mais pergunta aqui. Gastro e alergista têm a mesma conduta? Depende. É pra ter, né? Porque na verdade não tem que ter a mesma conduta, a gente tem consenso para seguir. Tem algumas pessoas, tem alguns profissionais que são mais radicais,
tem alguns profissionais que são menos radicais, e daí depende do profissional. Eu tenho colegas gastropediatra e gastroadulto que andam bem alinhados comigo, então depende. Depende do padrão da alergia, depende do padrão do sintoma. Não, a gente vai programar uma live sobre dermatite atópica, tá? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Acho que as minhas perguntas acabaram. A gente vai programar uma live de dermatite atópica. Espero que tenham gostado aqui do nosso bate-papo. Eu achei muito melhor esse formato assim, que a gente vai conversando e eu vou respondendo as perguntas de vocês. Aí eu vou programar uma de doença atópica, de dermatite atópica, eu vou tentar manter na quinta-feira nesse horário, tá bom? Espero que tenham gostado. Teste de alergia cutânea. Pode em qualquer idade? Pode. Mas é a mesma história de fazer o exame de sangue, o RAST lá, que na verdade a gente chama de imunocap agora, né? A IgE específica. É para você procurar a IgE, então o teste cutâneo quanto o exame de sangue servem para ver IgE específica. Ele pode ser feito em qualquer idade, mas quanto menor a criança, maior a chance de negativo. Então, quanto maiorzinha a criança, é aquela história dos 2 anos. Tem criança com idade menor que a gente consegue fazer, que o exame pode vir positivo, mas a chance de vir negativo é muito grande. Tem crianças maiores que a gente faz o teste vem negativo. E não é questão de poder, é questão de chance de vir positivo. Então, depende mais do sintoma da criança do que do se pode ou não pode. Eu quero muito fazer uma live sobre alergia respiratória. As pessoas não dão tanta importância, mas é importante. Se as pessoas soubessem como é fácil tratar as alergias respiratórias. Vamos fazer sim. Deixa eu ver que horas são. 6h30, meia hora de bate-papo, tá ótimo. 7h30, já tem que ir embora, gente. Tem mais alguma pergunta aí? Espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu vou conseguir deixar essa live. Já começaram. Eu vou programar uma alergia sobre alergia respiratória. O gato pode prejudicar? O ácaro prejudica mais que o gato. É só fazer o controle da casa direitinho. Vou programar uma live sobre alergia respiratória, tá? Vocês mandem as perguntas pra mim que eu respondo tudo. Espero que vocês tenham gostado. Gente, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Tosse alérgica, entra nas doenças respiratórias, a gente vai programar. Espero que tenham gostado, gente. Alergia alimentar é um quadro muito comum atualmente, mas tem muito mais pessoas achando que tem alergia alimentar do que realmente tem alergia. Então a gente precisa dar o diagnóstico correto, porque a restrição alimentar também incorreta tem problema pode ter risco nutricional para a criança e para o adulto. Não adianta só fazer a restrição, precisa fazer uma substituição correta, fazer o acompanhamento com o nutricionista para poder repor esse alimento que está sendo tirado da criança. Nem sempre os sintomas que a criança apresenta, se a criança tem uma dermatite atópica leve, se a criança tem uma diarreia pouca, mas a criança ganha peso, não reclama. Então, assim, tem que tomar cuidado com esse diagnóstico, supervalorização da alergia alimentar. A alergia alimentar é grave, sim, precisa ser tratada, mas o erro no diagnóstico também pode trazer risco para a criança. Então, é importante a gente entender bem, fazer o diagnóstico correto, para poder tratar bem, não privar essa criança de um alimento que talvez seja muito importante. Tem algum leite que não tenha proteína sem ser aminoácido? Então, para alergia existem 3 tipos de leite. Existe o leite normal, a fórmula infantil. Existe a fórmula extensamente hidrolisada, que é a quebra da proteína do leite pequenininha. E geralmente aqui a gente começa para poder fazer a restrição do paciente que tem alergia ao leite. E existe o leite de aminoácido. Então, antes do leite de aminoácido, existe, que é que conhecido por Neocate, existe o leite de fórmula extensamente hidrolisada, que é o Aptamil-Pept e o Pregomin.
Qual a relação de CD4 e CD8 em relação à alergia? O CD4 e CD8 são células linfócitos T. Eles podem ter relação, mas a gente não usa isso para medir, tá? A gente não usa CD4 e CD8 para medir alergia, não. Nem para dar diagnóstico. Tô vendo aqui se tem mais alguém que mandou pergunta aqui para mim. Tem umas pessoas que... Desidrose está relacionada à alergia alimentar? Não, desidrose é uma condição única, inflamatória, mas não é relacionada à alergia alimentar, não. Eu fiz teste de contato e teste no braço, não deu alergia a nada. Teste de contato para alergia alimentar? Depende do tipo de... Os testes nem sempre a gente consegue pegar tudo de alergia. Então, o teste ajuda a gente no diagnóstico, mas ele nem sempre a gente consegue identificar pelos testes. O principal é a história clínica do paciente. Aí, gente, o que vocês estiverem perguntando aí fora da alergia alimentar aí, vocês me mandem lá me mandem inbox que eu respondo, tá bom? Eu vou finalizar aqui, foi ótimo, adorei esse formato. E quinta-feira que vem a gente volta, batendo mais um papo sobre algum tema específico. Mandem pra mim o que vocês querem ouvir. Eu vi que dermatite atópica e alergia respiratória que talvez seja o mais... que tenham mais dúvidas, né? Então acho que a gente deve bater um papo mais sobre isso daí, tá bom? Espero que tenham gostado, tá? Boa noite, beijo!